Olá, pessoal! Hoje nós vamos gravar um podcast para a disciplina de Prática de Campo, orientada pelo professor Alexandre Bezerra e com o nosso convidado, Gustavo Johnny Holland. Estou aqui também com os meus colegas Pedro Ricardo e Ramon. E o tema nosso hoje é empreendedorismo para os veterinários. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, a sua presença, Gustavo, seu tempo aí precioso com a gente. Eu que agradeço o convite aí, viu? E então, a gente gostaria de saber um pouco sobre você, tá? Como é que você entrou nesse ramo, né? Saiu da área de veterinária, foi para o ramo de empreendedorismo. Como é que foi esse processo para chegar a esse empreendedor hoje de sucesso? Bom, vamos lá. Eu não saí da veterinária e nem entrei no empreendedorismo. As duas coisas caminham juntos, né? A gente estava conversando um pouquinho antes ali no começo e você comentou, você saiu da veterinária e entrou no empreendedorismo? Não. Na verdade, hoje eu estou muito mais dentro da veterinária do que eu estava há alguns anos atrás, né? Hoje eu ajudo muitos outros colegas. Eu estou dentro de grandes hospitais no Brasil inteiro, desenvolvendo um trabalho. Então, hoje eu costumo falar que eu estou sendo mais veterinário do que eu era há um tempo atrás, né? Em outra área, em outra função, mas continuo sendo veterinário. Tenho um negócio, um laboratório que atua, né, na área veterinária e tal. Então, as duas coisas caminham juntas. Como que foi toda essa trajetória? Acho que, como eu falei para vocês, uma coisa não se separa da outra. Sim. Mas tem um componente interessante e importante aí, que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, que é o autoconhecimento. Há um tempo atrás, eu não tinha noção disso, mas hoje eu consigo olhar para trás e consigo perceber que essa personalidade empreendedora, ela já caminhava comigo há muito tempo. Então eu me lembro de uma situação, de uma brincadeira, com mais ou menos uns 5 anos de idade, que eu peguei algumas mangas, estava na casa da minha bisavó, peguei algumas mangas na vizinhança, tal, embalei em um saquinho de pão, coloquei numa cesta, aquelas cestas de tipo de piquenique, de bambu, assim, e saí na vizinhança para vender. Aquilo, naquela época, eu não entendia, muito menos depois, né, muito tempo depois que eu fui entender o que era. Era uma brincadeira de criança, mas na verdade já era um traço da minha personalidade, de querer talvez ganhar um dinheirinho ali, não tinha noção do que era. E depois, muito tempo depois, com 11 anos, eu já comecei a vender pão na rua, vendia pão pra... Né, era R$1 pão caseiro, ganhava 25 centavos. Porque eu tava passando necessidade, porque eu era miserável? Não. É porque eu queria ter o meu dinheirinho pra comprar um lanchinho na escola, porque eu queria comprar um gibi. Na esquina da minha escola tinha uma barraca, acho que vocês nem vão saber, talvez o Ramon saiba, uma banca de jornal, né, que era costume na minha época de criança, tinha uma banca de jornal, vendia gibi, vendia, né, os livrinhos de desenhar, de pintar e tal. E eu passava ali, pegava meu dinheirinho, comprava um gibi, comprava um negócio. Então, eu tinha essa vontade de querer ter a minha liberdade. Então, acho que isso já é um traço de personalidade que a gente vai falar um pouco depois, que está relacionado ao tema empreendedorismo. E quando eu entrei na faculdade de medicina veterinária, eu me lembro que minha mãe falava assim, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar para ser alguém na vida e tal. E eu via no estudo, na educação, na faculdade, a minha mudança de vida. E eu entrei na faculdade e falei, eu vou estudar, vou ser o melhor veterinário, vou estudar, quero ser o melhor veterinário. No primeiro ano de faculdade, eu lembro que eu fui muito CDF. Eu estudava. No segundo ano, eu falei, tem que curtir um pouco também, né? Eu falei, vou... Resultado, peguei DP, me ferrei e tal, não sei o quê, voltei a estudar. Blá, blá. Só que, quando eu entrei na faculdade, uma coisa era muito certa, assim. Eu preciso ser um bom veterinário. E eu deixei para trás toda a minha bagagem que eu aprendi trabalhando como empreendedor. Eu entrei na faculdade, eu trabalhava numa loja no shopping aqui em Campo Grande como vendedor e estudava. Só que quando eu entrei e mergulhei na faculdade, eu mergulhei na faculdade, em aprender anatomia, em aprender fisiologia, em aprender clínica, tal. E eu deixei um pouco de lado esse meu comportamento empreendedor, essas ideias, sabe? E quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar, eu percebi que isso fez uma falta muito grande na minha performance como profissional. Aonde que eu quero chegar com vocês aqui? É que as duas coisas caminham juntas. Não adianta eu ser um bom técnico, um bom profissional, se eu não empreender a minha própria vida. Se eu não entender que eu preciso... O que é empreender a própria vida? É entender que você precisa evoluir. Empreendedorismo é inovar. Empreendedorismo não é você abrir um negócio. Abrir uma clínica veterinária, abrir um escritório de consultoria
para reprodução, para produção, existem vários. Você pode abrir um CNPJ, mas empreendedor é aquela pessoa que ela abre um negócio querendo inovar naquele mercado, querendo fazer diferente, com ideias, né? Quer crescer, quer isso. Isso é empreender, é diferente de abrir um negócio, de ser um empresário. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, opa, pera lá, eu tenho que mudar minha postura. E eu percebia que quanto mais curso técnico eu fazia, mais pós-graduação e tal, poxa, eu saí da faculdade, eu entrei na residência, fui fazer residência, fiz um ano de residência, clínica, cirurgia, hospital, tal. Saí da residência, fui fazer pós-graduação. Fui nos melhores lugares, fui buscar os melhores lugares. Durante a graduação, saí de Campo Grande, fui para São Paulo fazer estágio, fiz um monte de coisa e tal. Só que parece que ainda faltava alguma coisa. Sabe, quando eu recebi um não de um cliente, vinha aquela carga emocional, será que eu sou bom mesmo? Será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Quando eu perdi um paciente, porque é normal você perder um paciente, a gente não é Deus, a gente não vai salvar todo mundo. Quando eu perdi um paciente, eu colocava em xeque a minha qualidade. Será que eu sou bom mesmo? Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Por que será que eu não fiz isso? Por que será que eu não fiz aquilo? Então, são outras competências que a gente precisa desenvolver e isso está relacionado a empreender a própria vida, que você precisa desenvolver ao longo da tua carreira, principalmente agora que vocês estão na faculdade ainda, para que lá na frente a sua carreira seja uma carreira de sucesso. Então, eu preciso aprender a me comunicar, eu preciso aprender a ter o controle das minhas emoções, porque vão acontecer problemas, eu preciso aprender a liderar, eu preciso aprender a negociar. Existem N outras habilidades que não importa se você vai ser um bom veterinário. Hoje existem ótimos veterinários no mercado, que infelizmente não têm sucesso, não têm valorização, não têm reconhecimento. E aí não é porque eles são ruins na técnica. Alguns até têm doutorado, têm cursos fora, tem isso e aquilo. Só que falta um componente, que é o componente o quê? Não é da técnica. É da habilidade, é da soft skills. Sim. Então, são várias coisas aí que a gente precisa ao longo da carreira desenvolver. E aí, a minha trajetória vem justamente disso. Entender que eu precisava ser veterinário, mas também precisava desenvolver outras habilidades. E aí, depois disso, né, começou a surgir várias coisas na minha vida. Que bacana. Então, Gustavo, como é feito esse trabalho? O que você aborda nele? E qual a principal dificuldade que você vê nos veterinários e profissionais que conseguem trabalhar com seus treinamentos? Bom, primeira coisa é o seguinte. A principal dificuldade é a gente entender que a gente precisa de algo. Às vezes a gente tem uma ignorância porque a gente não conhece. E dentro da medicina veterinária, não dentro da medicina veterinária, toda a profissão que é muito técnica, medicina, né? O médico, ele acha que se ele for um bom cirurgião, beleza. O advogado, se ele souber de cor e salteado a lei XYZ, ok e tal. Então, é o que eu falei para vocês, não é só a técnica. Tem uma frase que mexeu bastante comigo, que diz assim: 85% do sucesso de uma pessoa vem da capacidade que ela tem de comunicar, negociar e liderar. Apenas 15% é o desempenho técnico. O que quer dizer isso? Que não basta eu ser um bom veterinário. Eu tenho que saber outras coisas, que é o que eu já falei para vocês aqui. Só que dentro da nossa formação, e isso agora é novidade, porque empreender tá na moda, empreender é novidade. As pessoas já se ligaram que fazer o feijão com arroz não dá mais certo. Sim. Que eu me formar, sair, fazer residência, fazer mestrado, doutorado, que isso também, às vezes, não... O mundo mudou, nós estamos vivendo numa nova era, onde eu preciso de novas habilidades e por aí vai. Então, o veterinário hoje, ele precisa entender que ele precisa de outras habilidades. Então, a grande dificuldade é em fazer as pessoas entenderem isso. Alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, a gente ia em um congresso, a sala de gestão, de empreendedorismo, de marketing era vazia. Tinha 2, 3 pessoas, as salas de cirurgia, salas de clínica, eram abarrotadas a gente para fora. Hoje isso já mudou. Hoje você vai num congresso, as salas de gestão, as salas de desenvolvimento pessoal, tal, elas já estão lotadas, porque as pessoas estão entendendo que elas precisam disso. Mas ainda eu costumo brincar com os colegas, com o pessoal que trabalha com desenvolvimento pessoal também, que é um trabalho de formiguinha. A gente vai plantando. As universidades, os professores já perceberam isso, que o mundo mudou. O profissional ele tem que sair da faculdade um generalista. Existe até um livro muito, muito bacana, Por que generalistas vencem no mundo de especialistas?
Não tô dizendo que você, veterinário, tem que ser um clínico geral e pronto. Você vai precisar ter a tua especialidade, só que o generalista é em outro ponto. Você não precisa, hoje, na atualidade, você não pode mais ser simplesmente veterinário. Você tem que entender de TI, você tem que entender de comunicação, você tem que entender de gestão de pessoas, você tem que entender do mundo aí fora, porque tudo isso influencia na tua profissão. Tudo isso influencia no teu negócio, se você tiver uma empresa. Então, fazer o profissional entender isso, que ele precisa ser um profissional multifacetas, um generalista, é a grande dificuldade. Outro ponto é, as pessoas confundem desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, com motivação. E existe ainda um certo preconceito com relação a isso. Quando as pessoas escutam a palavra autoajuda, nossa, meu Deus, isso é coisa de fracassado, isso é coisa... Quem disse que autoajuda... Autoajuda, presta atenção na semântica da palavra, autoajuda. Se você não se ajuda, quem é que vai te ajudar? Para começo de conversa. Sim. Então, não tem que ter esse preconceito, não tem que ter... E as coisas não são só motivação. Porque as pessoas estão acostumadas assim, eu vou fazer um treinamento de equipe para motivar a minha equipe. Não é assim que funciona. A gente poderia fazer um podcast motivacional bacana, com frases maravilhosas, que iam deixar as pessoas, né, que estão escutando aí, nossa, tal... Só que depois que elas desligarem o podcast, que elas voltarem para a vida delas, que elas verem os problemas que elas têm e tal, essa motivação ela acaba. Porque essa motivação que a gente fala não é a motivação que vem de fora, é a motivação que vem de dentro. Então, a grande dificuldade é fazer as pessoas enxergarem que elas precisam e fazer elas enxergarem que não é o mercado, não é aquilo que eu recebo de fora, não é o conselho, não é a faculdade, não é um podcast motivacional, um livro que vai fazer eu transformar minha vida. É a minha postura diante das situações e como eu me comporto com a minha profissão, com a minha carreira, com o meu desenvolvimento pessoal. Então, a grande dificuldade é fazer as pessoas enxergarem isso. É um trabalho de formiguinha, mas um caminho, graças a Deus a gente tá... Graças, né, como esse trabalho de hoje de vocês, né? Isso alguns anos atrás, dentro da faculdade, era quase impossível. O professor ia estar preocupado em, te ensinar técnica cirúrgica, te ensinar isso. Inclusive, aquilo, assim, essas dicas que você tá dando aqui agora pra gente, poderia ter sido feita, assim, no início do nosso, né, do nosso curso, porque eu acho que ia alavancar mais, né? Com certeza. O pessoal ia Com dar uma... esse trabalho seu, esses treinamentos de equipes, qual que é o principal foco do seu trabalho? Depende muito, tá? Nada é engessado. Cada empresa é uma empresa, cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade. O que dá certo em um lugar não dá certo em outro lugar. Então, antes de qualquer intervenção, existe uma fase inicial que é a fase do diagnóstico. Então, a gente, né, faz uma entrevista com o gestor, com o empreendedor, com o dono de negócio, para entender qual é a principal dificuldade dele, qual é a principal dor dele relacionada à equipe. E muitas vezes, nesse diagnóstico, a gente percebe que o problema não está relacionado somente ao treinamento da equipe, porque treinar é uma parte de um todo. Dentro de uma empresa existem pilares, pessoas, processos. Então, tudo isso, produto, serviço e tal, tudo isso tem que caminhar junto. Então, treinar a equipe, treinar as pessoas é uma parte de um todo. Se eu não tiver processos ali dentro que rodam, que fazem as pessoas conseguir aplicar aquilo que a gente está trabalhando no treinamento, não funciona. Se eu não tiver um produto, um serviço de qualidade, se o profissional não for um bom profissional, não funciona. Mas você falou que 15% é o responsável, é a qualidade técnica, é a minha capacidade técnica. Sim, só que 15% é a base. Se o teu cliente vai até você, procura você como veterinário, é porque ele espera que você resolva o problema dele. Se você não resolver o problema dele, que pode ser até os 15%, não adianta de nada você ter as outras habilidades, qualidades e tal. Então, quando a gente vai conversando nessa reunião diagnóstica, muitas vezes a gente percebe que o problema dentro do negócio tá muito mais profundo do que simplesmente treinar a equipe. Às vezes é um problema de cultura, às vezes é um problema de comportamento do gestor, do empreendedor, porque é muito fácil eu olhar para mim e falar assim, eu tenho equipe, eu tenho empresa, tenho 2 empresas, eu falo assim, eu vou treinar minha equipe, se eu não vou atrás, entendeu? E a grande maioria das pessoas fala assim, não, você precisa, eu não preciso. Não, você precisa aprender isso, cara, vai lá, faz esse curso e tal. Mas você é a pessoa que também quer se desenvolver? Você é a pessoa que está buscando e tal? Então,
tem esse paradigma aí de que, se eu sou gestor, se eu sou dono, eu já sou veterinário há 20 anos, há 30 anos, eu construí minha clínica, eu tô fazendo isso, tá dando certo. Não, a minha equipe precisa, eu não preciso. Entendeu? Então, na maioria das vezes, posso falar com certeza para você, quando eu sou chamado dentro de um hospital, eu percebo que o problema tá muito mais no gestor, no dono do negócio, do que na própria equipe. Sim. Tá? A gente vai falar mais um pouco sobre isso mais para frente. Eu queria ver com você, que você falasse sobre o marketing veterinário. Tá? O que é o marketing veterinário e como é que se faz esse marketing veterinário? Seja ele em clínica, seja ele em hospitais, como é que é feito e como é que é? Bacana. Bom, primeiro assim, não existe marketing veterinário. Existe marketing. E a gente adapta o marketing à medicina veterinária. Um ponto importante existe uma resolução, o nosso código de ética, né, que tem algumas limitações ali com relação ao marketing. O que eu vejo hoje dentro da medicina veterinária e dentro, né, de algumas empresas e tal, uma certa frustração com relação ao marketing, com relação a estratégias, a rede social e tal. Por quê? Existe um contexto todo para isso, né? As pessoas falam assim, a internet, você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar isso, tal. Criou-se uma cultura, as pessoas acreditaram que a rede social, a internet, tudo é fácil, né? Que eu vou ter resultado fácil, vou lançar um curso, vou ficar milionário, vou fazer isso, vou ter um monte de cliente e tal. E não é bem assim. Talvez lá atrás, algumas pessoas que surfaram a onda da internet, das redes sociais e tal, elas ganharam muito dinheiro. Ainda existem pessoas ganhando muito dinheiro nas redes sociais, negócios prosperando na internet com marketing e tal. Mas exige um certo nível de conhecimento e dedicação que são específicos para isso. Então, o que acontece dentro da veterinária que eu vejo hoje? Às vezes o profissional, o veterinário, o dono de um negócio, dono de uma clínica e tal, todo mundo tá falando para ele que ele precisa fazer marketing. Não, você precisa ter rede social. Ou profissional. Não, você precisa mostrar seu trabalho nas redes sociais, porque hoje quem não tá nas redes sociais tá morto, por aí vai. E a pessoa entra. Ela entra sem entender, sem conhecer. Sim. E aí ela se frustra. Por quê? Por exemplo, é bem comum em algumas empresas assim, vou contratar uma agência de marketing. Eu já fiz isso e já tomei na cara. Gastei muita grana e me ferrei, dinheiro jogado fora e tal. Por quê? Porque existe uma coisa que é extremamente importante, que é um ensinamento para nossa vida. Você precisa delegar e não delargar. Vou contratar uma agência de marketing, resolvi meus problemas, acabou. Eles vão fazer tudo, vão trazer clientes para minha clínica, tal, beleza, tal. Se eu não entendo do negócio, cara, eles vão fazer talvez coisas que você pode até tomar um processo ético, porque eles não conhecem o código de ética do que você pode e que você não pode. Por exemplo, você não pode fazer antes e depois. Você não pode pegar um animal lá que estava com uma ferida gigantesca, você fez o tratamento e daí você coloca na tua rede social o depois daquele tratamento. Olha, esse animal fez isso e ele ficou assim. Por quê? Porque você não consegue garantir resultados na medicina veterinária. Talvez um animal que responde de um jeito um tratamento, o outro animal vai responder totalmente diferente àquele mesmo tratamento. É outro proprietário, ele não vai fazer assim e tal. E isso leva a pessoa a entender e olhar e falar assim, não, poxa, o Dr. Ramon, ele é bom porque ele fez isso e no meu animal vai fazer assim também. Que acaba, né, se configurando aí no entendimento de uma propaganda enganosa, porque você não consegue prometer aquele mesmo resultado. Então, isso é um ponto que a gente não pode fazer dentro das redes sociais. A gente não pode fazer promoção. Você não pode falar, consulta R$50 e tal. Então, você precisa conhecer as estratégias do marketing, o que é o marketing, e conhecer o código de ética para saber o que você pode fazer. E aí, quando eu delargo na mão de uma agência, às vezes a agência vai fazer coisas que não podem. Ou a agência, ela não vai saber a fisiopatologia de uma doença. Ela vai colocar lá, talvez, um post na tua rede social que, cara, alguém vai ler e vai falar assim, meu Deus, que absurdo é esse? Porque talvez você não teve o trabalho de ir lá e criar um textinho sobre aquilo, porque é você que entende do assunto, não é o cara da agência. Sim. Então, a grande sacada aí, muito mais do que falar, porque, poderia falar aqui o que é marketing, o que é teoria de marketing e tal, que para vocês talvez não vai ter
valer nenhuma, porque vocês não vão trabalhar estritamente com marketing. O que eu poderia dizer para vocês é o seguinte: conheça o básico, como funciona. Se um dia lá na frente você precisar ter alguém para te ajudar, você sabe como funciona, você sabe o que é, e aí você vai conseguir ter resultado. Hoje eu tenho dentro da equipe algumas pessoas que ajudam, mas tem algumas coisas que eu faço. Vou fazer um conteúdo para o laboratório. Poxa, eu vou lá, eu vou escrever o texto, ou eu vou revisar o texto que alguém escreveu para aquilo ali. Só que isso é muito importante, né? Beleza. Voltando aí, falei assim, poxa, estar nas redes sociais ou não estar né, fazer marketing ou não fazer. O que é marketing, gente? Marketing nada mais é do que, grosseiramente falando, é o seguinte: é você gerar valor em algo, você criar valor, gerar valor, demonstrar valor para essas pessoas e captar valor em troca. O que quer dizer isso? Poxa, eu tenho um produto, eu tenho um serviço. Você que vai sair na graduação, vai sair da graduação como veterinário. Você é um produto. Existem milhares de veterinários saindo no mercado de trabalho ao mesmo tempo que você. Com o mesmo diploma que você, que vai poder fazer as mesmas coisas que você. E você é mais um no mercado. Você é como se fosse... Sim. Eu sempre dou esse exemplo. Você vai ser como um pacote de sabão na prateleira do mercado. Tem um monte lá. Por que quando o cara vai no mercado, a pessoa vai no mercado comprar um sabão, ela compra determinada marca? Ela compra aquele produto em si. Por N razões. Você vai ser essa pessoa. Você vai estar com o seu diplominha ali assim, me chama, me contrata, tô aqui e tal. Por que o cliente, por que a empresa vai te contratar? Aí existem várias estratégias de marketing, por exemplo, pessoal, para você adaptar, para você usar no teu desenvolvimento de carreira. Mas o que eu tô dizendo? Você precisa entender, você precisa conhecer, você precisa largar um pouco o livro de clínica e começar a estudar esse mundo novo do marketing, né, das redes sociais, como funciona essa dinâmica, o tal do algoritmo, não sei o quê. Aí, novamente, eu volto no... Né, por que generalistas vencem no mundo de especialistas? Se eu tô tão focado aqui em ser um melhor gastro, né, do Mato Grosso do Sul do Brasil, e aí tem um outro colega meu que nem é tão bom assim, mas ele tá estudando ali, ele tá na rede social, ele tá produzindo conteúdo, ele tá ensinando o cliente dele sobre isso, sobre aquilo, ele tá com o blog dele produzindo conteúdo. Talvez esse cara tenha muito mais clientes do que você. E aí você olha para ele e fala assim, mas eu sou tão bom, eu fiz residência lá, eu fiz isso e aquilo, por que o fulano lá tá melhor do que eu? Porque você não tá dominando ferramentas que são necessárias para que esse conhecimento que você sabe, chega até as outras pessoas. Então, acho que seria mais ou menos isso aí. Sim, bacana. Na sua visão, com essa experiência que você tem de empreendedor e motivador, qual o maior tabu que você percebe que limita o profissional veterinário de seu potencial? Mentalidade. Mentalidade é o segredo que vira o jogo de todas as pessoas. O que é mentalidade? Pensa o seguinte: seu cérebro é um órgão, é um pedaço de carne ali que está dentro do teu crânio, beleza. O cérebro parado ali não é nada. Quando o cérebro entra em ação, quando ele começa a pensar, quando ele começa a ter ideia, é a mente. A mente é o cérebro em ação. O que é a mentalidade? Aí que é o segredo, o pulo do gato. A mentalidade são as informações que estão dentro da tua mente. É como se você pegasse a mente, é o HD. E para você que é da área da TI e da tecnologia, é o hardware, né? O cérebro é o hardware, a mentalidade é o software, é o programa que está instalado aí dentro. É o que você acredita. Como que essas informações, como que esse programa foi instalado aí? Você quis, você não quis. Tudo que entra na nossa memória, a gente não tem poder de selecionar. Existe um fenômeno chamado de RAM. O Dr. Augusto Cury, professor Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro e tal, ele disse que é o registro automático de memória. Tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você sente é gravado na tua memória, tá? E você não tem o poder de selecionar e nem o poder de excluir isso. Por que eu tô criando esse... para vocês entenderem onde eu quero chegar. Hoje a neurociência já sabe que mesmo dentro da barriga da minha mãe, eu recebo informações, eu recebo, né, sensações ali dentro que são guardadas na minha memória. Então, se lá na gravidez da minha mãe, ela estava feliz, não sei o quê, foram momentos bons e tal, não sei o quê, eu guardo, eu tenho essas memórias lá nas profundezas do meu inconsciente. Se ela teve, né, momentos de medo, de pânico, de não sei o quê, eu guardo essas memórias lá no meu inconsciente, lá no profundo, que a gente não tem acesso, tá? Só que o que isso implica?
tudo que eu passei na minha vida, quer eu queira, quer eu não, está gravado na minha mente, na minha memória. Essas informações que estão ali, elas são responsáveis por fazer com que você tome decisões, pelos comportamentos que você tem na tua vida, pelos resultados que você tem na sua vida hoje. A nossa personalidade, quem você é hoje, foi definido lá na tua primeira infância, quando você tinha até os seus 7 anos de idade. Tudo aquilo que você... Quem são as pessoas que são as nossas referências quando a gente é criança? Pai e mãe. Pai, mãe, avós. Então, a nossa família. O que é a mentalidade? A mentalidade é um conjunto de crenças, é aquilo que você acredita como sendo a verdade do mundo. Se você foi criado lá em Minas, em BH, né, eu sei que lá em Minas tem a cultura, né, mais caipira, do frango, com quiabo, do tropeiro, do fogão a lenha, do cavalo. O mineiro tem uma cultura muito forte com o cavalo, né? Eu lembro quando eu fui para Minas, o cara tinha no fundo da casa dele, tinha uma baia de cavalo, como se cria cavalo como se fosse cachorro. Fim de semana eu vou pra cavalgada e tal. Tem a cultura de Minas ali. Ele tem a mentalidade, ele acredita que aquilo lá é o melhor. É pra vida dele, aquilo lá é o... Pô, Minas é o melhor, né? Como que é? Só não tem mar, como que é? O mar que não tem Minas, não é isso que é o ditado que o pessoal... Minas não tem... Do César Menotti e Fabiano, a música, né? Então, tipo, na cabeça dele, na mentalidade dele, o que ele conhece é aquilo. E aquilo é a verdade para a vida dele. O que os pais acreditavam como, por exemplo, religião, é aquilo que você vai acreditar como sendo a religião certa para tua vida. O que seus pais acreditavam com relação a dinheiro, a sucesso, a empreender na sua vida, é aquilo que você viu, é aquilo que você ouviu, é aquilo que você sentiu da sua família repetidamente. Isso gera um padrão e faz você enxergar o mundo da maneira como você acha que ele é, mas não como ele é. O mundo, ele é como ele tá aí, não como você acredita. Por isso que eu citei lá Isaac Newton, né? O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, na nossa mentalidade... Aquilo que a gente viveu, a gente cresce acreditando que aquilo é o que é certo, que o mundo é daquele jeito. Mas existem N outras possibilidades. E o que limita as pessoas, independente de veterinário, de qualquer coisa, é enxergar que, a minha mentalidade é limitada. O que eu sei de mundo está muito limitado às minhas experiências. É o que eu aprendi com a minha mãe, com meus avós, com meus professores, na cidade onde eu morei e tal. Olha um exemplo que legal. Eu saí primeira vez que eu fiz uma viagem internacional foi em 2018. E eu fui para a Austrália. Quando eu cheguei na Austrália, a Austrália é muito próximo da Ásia. Diferente do Brasil, as culturas das pessoas que migram, ela é muito mudada aqui no Brasil. Porque, poxa, imagina o cara lá na década de 40, quando veio para o Brasil, num navio, para ele trazer um produto dele lá do Japão, por exemplo, para Campo Grande. Cara, não tinha como. Lá as pessoas estão muito próximas, né? Próximo da China, próximo da Tailândia e tal. Então ele consegue manter a cultura muito viva. Então, se você vai num restaurante, por exemplo, vietnamita, cara, tem uns vietnamitas ali, tem o que os caras comem lá, comida e tal. E eu me lembro que eu fui num restaurante vietnamita, era uma comida muito estranha. Muito estranha. E era um restaurante... Eu tenho um cunhado que mora lá já há muitos anos, que na verdade é australiano e tal... E então ele conhecia vários lugares e falou, não, eu quero levar você num lugar que é raiz, que é lá, tipo, é um restaurante vietnamita, os caras lá do Vietnã comem lá. Não é um restaurante turístico, chique, não. Era uma portinha e tal, tipo um PF que a gente come aqui, sabe? E aí eu fui naquele lugar, olhei aquelas pessoas comendo, cara, uma comida estranha. E eles comendo assim, tal. Aí virou assim, esse cara cresceu comendo isso daí e pra ele isso daí é a coisa mais gostosa, como se a gente comesse um arroz com bife, um frango com quiabo, uma feijoada, entendeu? Então, na mentalidade dele, aquela comida é a melhor que existe pra ele come aquilo sempre e ele come com gosto, tal. Na nossa mentalidade é uma coisa tão estranha. Por que eu tô dizendo isso? Porque existem realidades diferentes daquilo que a gente conhece e nem sempre aquilo que a gente conhece é a verdade absoluta. E quando eu consigo mudar a minha mentalidade, enxergar que existem outras possibilidades, que existem outras maneiras de ver o mundo, de ver a profissão, de ver a medicina veterinária, de ver a minha própria vida, aí abre um mundo, um leque de oportunidades, um leque de outras coisas que eu falo,
opa, pera lá. Então, quando eu entendo isso, eu começo a aprender coisas diferentes. Eu começo a aprender sobre empreendedorismo, eu começo a aprender sobre comunicação, eu começo a ficar mais empático com as pessoas, a entender que cada pessoa tem um ponto de vista. Não é porque essa pessoa é idiota, porque ela quer me atacar, porque a mentalidade dela, ela foi criada daquele jeito, ela acredita naquilo. A personalidade dela é diferente. Talvez uma pessoa, ela é mais noturna, ela não é matutino. E às vezes o cara tem que acordar pra vir pro trabalho de manhã, e ele acorda de mau humor, pô. E ele chega lá, não dá bom dia pra ninguém. E todo mundo fala, fulano não dá bom dia, nego chato, não sei o quê. Pô, não é porque o cara é chato, é porque a personalidade dele é aquela, entendeu? Sim. Então a gente começa a ter uma visão de mundo que melhora muito os nossos relacionamentos, melhora muito nossa profissão, melhora tudo. Então o segredo é, mude sua mentalidade, mude sua vida. Bom, a gente tem várias perguntas aqui para fazer, mas eu acho que vou fazer uma última aqui, a gente pode finalizar, tá? Você, como motivador de pessoas, né, nas suas palestras, né, e que eu acho isso muito interessante, né, você tira as pessoas da zona de conforto. Para você se motivar, como é que você faz isso no seu dia a dia, com seus amigos, familiares? Legal. Como é que você faz, assim, para se motivar? Lembra que eu falei para vocês, existem 2 tipos de motivação. Motivação extrínseca e motivação intrínseca. Motivação extrínseca é aquilo que eu busco fora. É um livro que eu vou ler, é uma música que eu vou escutar, um evento motivacional que eu vou, uma palestra que eu vou escutar e por aí vai. A motivação intrínseca, que é a mais importante, é aquela que está dentro de você. Da onde vem isso? Cara, existe... Aí eu vou falar uma coisa para vocês que a gente poderia ficar horas aqui falando. Autoconhecimento é a chave. Personalidade. Existem personalidades mais extrovertidas, personalidades mais introvertidas. Isso não quer dizer que a pessoa é mais motivada ou menos motivada. Existe o temperamento. Existem pessoas que são, por exemplo, mais sentimentais, olham mais o lado negativo, né? Aquela pessoa que ela tem uma tendência mais negativa. Isso é personalidade. Quando eu entendo a minha personalidade, quando eu me autoconheço, eu começo a entender melhor isso. Isso é um ponto. E aí eu começo a entender o que eu preciso para me motivar. Será que eu sou uma pessoa com uma tendência a ver as coisas mais pro lado negativo? Eu sou um melancólico, por exemplo. O melancólico, tudo para ele é horrível, não sei o quê e tal. Será que eu sou esse tipo de pessoa? Então eu tenho que entender que existe o lado positivo da minha personalidade, do meu temperamento, mas existe o lado negativo. A pessoa que é extrovertida demais, que é feliz demais, também não é legal, poxa. O cara não vê perigo em nada, tudo vai dar certo, tudo é bom, não é isso. Então, assim, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Quando eu entendo isso, eu começo a buscar coisas que vão me deixar motivados ao longo do dia. A motivação, ela é um combustível. Ela acaba, você tem que ir. Existe um livro chamado Força de Vontade Não Funciona. Por que as pessoas começam a academia, primeiro dia do ano, dia 31 de dezembro, 2023 vai ser o ano da mudança. Eu vou começar a comer melhor, eu vou na academia, eu vou ficar forte, projeto bodybuilding, não sei o quê, né? Cara, passa a primeira semana, segunda semana, acabou aquela força de vontade. Por quê? Porque força de vontade é um combustível. Só na motivação, só na força de vontade, você não vai. É uma utopia as pessoas falarem motivação. Você não precisa só de motivação, você precisa de disciplina. Eu preciso da disciplina para me manter motivado. Aí é uma outra questão. Você pode até começar pela motivação, mas você vai continuar pela disciplina. O que quer dizer isso? Eu tenho força de vontade para começar a academia. No primeiro dia eu vou porque eu tô animado, eu falei que eu ia, tal, beleza, eu fui. No segundo dia eu fui, No terceiro dia vim pra faculdade, foi um dia mais difícil, cansativo, eu tenho um trabalho, não sei o que para fazer, tenho que estudar pra prova, blá, blá. Mas eu vou porque eu falei que eu ia. Mas eu já fui com aquele negócio assim, putz, de não devia ter vindo, beleza, eu fui. No terceiro dia, seus amigos falam pra você assim, vamos tomar uma, não sei o quê. Você fala assim, eu vou pra academia ou não vou pra academia? A força de vontade já era, acabou por ali, entendeu? Então, fora a força de vontade, você precisa ter um ambiente. Eu preciso ter um ambiente que me ajude a me manter motivado. Então, o que eu faço hoje? Eu entendo que eu sou uma pessoa mais extrovertida, tenho uma facilidade para isso, mas eu não dependo só disso. Todas as pessoas, elas têm psicologicamente, a gente tem uma curva de humor. Tem dias que você tá mais feliz, tem dias que você tá mais chateado, mais triste, você não acorda tão motivado, tão feliz. Esse papo de todo mundo nas redes sociais, não sei o quê, tô feliz. Cara, não, isso não é todo dia. Coisa de rede social não é verdade, não é, sabe, não é assim todo dia. Eu não me mantenho motivado todos os dias. Tem dia que eu tô chateado, tem dia que eu tô mal e tal. Mas aí entra uma questão seguinte. Alegria e felicidade são coisas diferentes. Não são sinônimos. Alegria, a pessoa alegre,
ela tem momentos de alegria. Ela pode ser uma pessoa depressiva, que naquele momento ela está alegre. Felicidade é um estado de espírito. Eu posso estar feliz, mas hoje aconteceu uma coisa que eu fiquei triste, cara. Alegria e tristeza são antônimos. Entende? Então, assim, como se manter motivado? É você entender justamente que existem isso. Existem dias que você vai estar legal, dias que você vai estar ruim. O que eu vou fazer nesse dia que eu tô ruim aqui? Pois é, lá na minha cama, na hora que eu acordo, tem meu guarda-roupa, um monte de frase bacana. É ambiente. Eu tenho que preparar meu ambiente. Pô, seja feliz, não sei o quê, amor, felicidade, tal, tal, tal. Eu acordo, eu vejo aquilo. Como que eu quero ser motivado se eu venho pra faculdade escutando o programa lá que falou que ontem à noite esfaquearam 10 pessoas, não sei na onde, prenderam não sei o quê, fulano foi preso porque isso, a mulher bateu no marido, não sei o quê. Cara, eu já tô vindo, acordo de manhã escutando um monte de porcaria, de tragédia. Eu tô alimentando a minha mente com o quê? Com coisa ruim. Como que eu quero me manter motivado nisso? Isso é o que fala do ambiente. Então, por que eu tô dizendo isso? Eu tenho a motivação, eu preciso da disciplina. O que vai me ajudar a me manter disciplinado? O ambiente. Se eu decido que eu vou pra academia e eu começo a conviver com as pessoas que vão pra academia, com as pessoas que fazem dieta, eu entro no grupo da academia, pô, eu tô ali o tempo inteiro, pô, fulano fez, ó, fulano tá assim, ó, fulano não sei o quê, pô. Eu me motivo por aquilo, né? É o ambiente. Se eu quero ser empreendedor, eu tenho que conviver num ambiente empreendedor. Isso vai me motivar. Qual é a outra coisa que vai me trazer motivação? Resultado. Você não fica feliz quando uma coisa dá certo? Quando você vai fazer um negócio... Então, por exemplo, eu falei que eu vou correr. Cara, no primeiro dia, faz 10 anos que eu não corri uma quadra, tô morrendo. Segundo dia, corri 2 quadras. Caraca, eu me superei, consegui correr 2 quadras. Não, amanhã eu vou correr 3. Então, o resultado me motiva. Agora, um fato é extremamente importante para encerrar isso daqui. Disciplina. A disciplina talvez seria a coisa mais importante da motivação. Eu preciso de motivação, eu preciso estar num ambiente a receber essa motivação extrínseca do que vem de fora, tal. Eu preciso cultivar dentro de mim essa motivação. Só que a disciplina vai me ajudar. E quando eu falo de disciplina, existem 4 pontos extremamente importantes que eu quero que vocês guardem isso. Existem pessoas que têm disciplina no nível de... Cara, eu preciso fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Ninguém precisa vir me falar. Eu olhei aqui, caiu uma água no chão aqui, não, eu mesmo seco, não preciso chamar, não precisa alguém vir pedir pra mim, pode limpar aí e tal, não sei o quê. Eu tenho iniciativa. Isso faz parte da disciplina. Então, o primeiro grupo de pessoas são pessoas que têm iniciativa independente daquilo que precisa. Eu vou lá e faço. Proatividade. Independente de alguém vir me falar, eu tenho proatividade. Ô, Pedro, cara, você podia fazer tal coisa? Não. Me liguei, olhei na minha volta, olhei minha vida, preciso disso e tal. O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que têm iniciativa depois que eu dou um feedback. Fulano, tal, você já pensou de fazer isso? Já pensou de fazer aquele curso? Cara, quando você chegar aqui na empresa, faz assim, faz isso, tal, tal, tal. A pessoa não tem aquele olhar, talvez naquele momento. Ela precisa de alguém para mostrar. Isso, não generaliza na nossa vida. Tem áreas da nossa vida que a gente tem uma iniciativa maior do que outras. Tem áreas que talvez você precisa de um empurrãozinho de alguém para te mostrar e tal. Existe um terceiro grupo de pessoas que ela só tem iniciativa na hora que a corda bate no pescoço. Ela só vai estudar na hora que ela tiver de exame, na hora que ela tiver de DP. Ela só vai fazer o trabalho na última hora, no dia, tem que entregar amanhã. É do que mesmo o trabalho? Vai lá e faz. Entendeu? Existem pessoas que elas só vão ter iniciativa pra mudar de vida quando o relacionamento acabou. Não é normal, né? Você pega aquela pessoa depois que acabou o casamento, ela se arruma, ela vai pra academia, ela se cuida, não sei o quê. Ou aquele profissional que depois que é mandado embora do emprego, ele resolve, agora eu vou fazer um curso, agora eu vou me capacitar, tal. São pessoas que só têm iniciativa quando a corda tá no pescoço. E tem um quarto grupo de pessoas que é aquela pessoa que, cara, o mundo pode acabar em barranco que ela não vai se mexer. Ela não tem iniciativa, disciplina pra nada. Você pode falar pra assim, Pedro, cara, acho que seria legal você fazer esse curso aí. Mas eu não tenho dinheiro. Não, cara, vou te ajudar. Quanto que é o curso? É tanto. Não, vou pagar. Mas eu não tenho como ir, é longe, né? Não, cara, eu te levo lá, velho. Vamos lá, eu te levo no meu carro, tal, todo dia eu te levo lá. Mas é de noite. Pô, vou ficar o dia inteiro na faculdade, vou ir lá nesse curso de noite. Não, mas eu vou ficar com fome. Não, eu te dou o dinheiro do lanche. Cara, você pode fazer tudo por essa pessoa e essa pessoa, ela não vai sair do lugar. Sempre vai arrumar algum obstáculo. Então, a grande questão aqui eu quero me manter motivado? Ok. Qual dos 4, talvez você já pensou naquela pessoa, naqueles que, fulano é isso, fulano é aquilo. Não é isso, a questão é, aonde você tá? Qual dos 4 tipos de pessoa que você é?
com relação à iniciativa e disciplina. Aí sim você consegue se manter motivado. Motivação não é uma coisa que, né, ela cai do céu todo dia. Motivação, as pessoas confundem isso. Cara, motivação é dia a dia. Você precisa estar em lugares, você precisa fazer o que precisa ser feito para se manter motivado. Massa. Agora, para finalizar mesmo, tá? Por causa do tempo, eu queria que você deixasse um recado aí para os nossos colegas que estão ouvindo, que estão assistindo e que vão estar saindo agora do mercado, né? Pro mercado, né? Algum recadinho depois de tanta assim. chinelada aí. Bom, galera, seguinte, eu acho que eu já falei aqui, não sei se vai... A gente falou muita coisa, não sei se vai ir pro podcast e tal, mas tenha iniciativa, tenha disciplina, busque oportunidades, não fique esperando, porque a faculdade não me dá oportunidade, embora aqui tenha muitas oportunidades, né? Mas é você quem faz o teu caminho. Autorresponsabilidade é uma palavra que você precisa carregar para a vida. Você é responsável pela tua profissão, pela tua carreira, pelos resultados que você tem hoje e pelos resultados que você vai ter na sua vida. Então faça de tudo. Você pode até ter nascido pobre, você pode até ter nascido do jeito que você nasceu, mas você morrer desse jeito é a escolha sua. Então, se você quer ser um bom profissional, cara, faça o que for preciso para você ser reconhecido, valorizado e tal. Não fica esperando que a empresa tem que te pagar o teto não sei do que a faculdade tem que te dar isso, que o professor tem que fazer aquilo. Se você tiver essa mentalidade e se você continuar levando a tua vida assim, você tá fadado a levar uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Cara, uma vida medíocre não é no sentido pejorativo, é a média, cara. Todo mundo vive na média. Todo mundo nasce, cresce, morre e tá tudo bem, tá na média. Tô ali, fazendo meu servicinho, tal. Se você quer algo além disso, você tem que fazer além disso. Você tem que fazer para merecer. Então, o segredo aqui não invertam a ordem. Todo mundo quer ter carro, quer ter casa, quer ter uma família maravilhosa, quer viajar para os melhores lugares do mundo, quer ter a melhor profissão, quer trabalhar na melhor empresa. Todo mundo quer ter, só que o ter, ele não vem antes do ser. Você precisa ser a pessoa que merece ter. E não só ser, você precisa fazer o que é preciso para ter. Todas as pessoas que eu conheço em qualquer lugar do mundo, que tem qualquer nível de sucesso hoje, elas fizeram alguma coisa. Elas são pessoas que merecem. Eu estava escutando um podcast antes de vir para cá do Fábio Gurgel, no G4 Educação. E ele estava falando, estavam falando sobre leitura. É obrigatório para um líder ler? Ele falou, não acho que é obrigatório esse negócio de obrigar, tal. Mas uma coisa eu sei, todas as pessoas, os grandes líderes que eu conheço, os grandes empresários, eles têm o hábito da leitura. Então, vocês percebem? Essas pessoas que estão em algum lugar que você olha e você fala, cara, esse cara, ele é, desculpa a palavra, foda, ele é bom. Ele é uma pessoa que merece e que faz o que precisa ser feito para estar onde ele está, para ter o que ele tem. Então, não inverta a ordem, cara. Seja a pessoa, faça o que é preciso e depois você vai colher. Depois você vai ter uma carreira de sucesso, depois o dinheiro vai vir de maneira fácil, depois você vai ter uma família feliz, depois você vai ter o que você quiser. Mas primeiro você precisa ser e fazer o que precisa ser feito. E parar de mimimi, velho. Bate no peito, assume responsabilidade, vai pra cima e acabou. O sucesso vem, o dinheiro vem, o reconhecimento vem. Agora se eu fico ali, ó céus, ó vida, não tive oportunidade, não tive isso... E talvez para alguns isso vai entrar por aqui, vai sair por aqui. E talvez para alguns isso vai entrar por aqui, vai virar uma chave e você vai... desculpa. E você vai despontar. E daqui a um tempo eu quero que você me encontre e fale assim, escutei aquilo que você falou e foi bacana, legal, me ajudou e tal. E com certeza a gente vai se encontrar ainda em muitos lugares aí, galera. Massa. Sucesso para todo mundo. Obrigado. Desejo uma carreira de muita paz, de muita alegria, de muita saúde. E que precisarem, tô aí. Podem contar comigo. Ô, Gustavo, eu queria te agradecer novamente, tá? Por você disponibilizar seu tempo e bater, né, esse bate-papo gostoso aqui com a gente. Então, pessoal, a gente chega no final aqui do nosso podcast, tá? Sobre o tema empreendedorismo para o veterinário. Eu queria agradecer novamente aqui todo mundo que tá participando. Gustavo, Gustavo, muito obrigado pelas essas dicas, pelo bate-papo aqui descontraído. E é isso aí, convido todo mundo a escutar e assistir esse bate-papo e compartilhar também esse bate-papo com a gente. Aí. Tá ok? Obrigadão.